Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais um dia aqui para estudarmos junto e falar daquilo que pertence às coisas espirituais, às coisas do alto, aprendendo de Deus para Deus, né? É dele e para ele. Vamos terminarmos hoje, eu acredito que em nome de Jesus. Deixa eu só me ajeitar aqui um pouquinho. Vamos aprender junto hoje. E nós iremos findar esse estudo conhecendo Deus Trino, Criador e Soberano. Mas antes eu queria fazer uma citação poética de um dos pais da igreja, chamado Gregório de Nazianzo, no século IV, mais precisamente em 329 a 390. Ele ofereceu o seguinte resumo da fé trinitária. Fala sobre o batismo e sobre as três pessoas da Trindade, o qual nós estamos aprendendo. Ele diz assim, uma citação poética: antes de todas as coisas, conservai-me este bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, e me faz suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai, no Filho e no Espírito. Eu vou-la confio hoje. É por ela que daqui a pouco vou mergulhar-vos na água e vou tirar dela. Eu vou-la dou como companheira e dona de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e poder que existe una nos três, que contém os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou da natureza, sem grau de superioridade que eleve ou grau de inferioridade que rebaixe. A infinita connaturalidade é de três infinito. Cada um considerado em si mesmo é Deus todo inteiro. Deus, os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade, e a Trindade me banha em seu esplendor. Nem comecei a pensar na Trindade, e a unidade toma conta de mim. Lindo. É uma poesia, é maravilhoso. Esses homens realmente pessoas que poderão nos ensinar muito, os pais da igreja. Um dia, como sempre falo, né, nós iremos aprender sobre esses grandes homens do século I, dos primeiros séculos, né? Então nós vamos aprender hoje a obra de Deus na história, né? A obra da redenção, revelada ao apóstolo Paulo, as pessoas da Trindade, sua obra redentora. No livro de Efésios, pegue sua Bíblia, um livro maravilhoso, Efésios, no capítulo 1. Esse livro, de Éfeso, é um livro que Paulo, na sua terceira viagem, se encontrava mais ou menos quase há 3 anos em prisão domiciliar. Não é essa prisão que nós temos hoje no Brasil, que é uma vergonha, né? Aqui se fala de roubo, aqui se fala de desonestidade, de hipocrisia. Paulo estava preso por pregar a verdade. Esse livro, no qual nós iremos falar, foi escrito mais ou menos depois de Colossenses, entre 60 e 62, mais ou menos. É o 10º livro da Bíblia Sagrada. Como eu disse, é um livro que parte de princípios de Deus. Ele nos apresenta como o templo, né? Aqui ele descreve como templo
nessa terceira viagem em Éfeso, onde era a capital da província romana da Ásia Menor, entre o Ocidente e o Oriente, no primeiro século, como eu disse, ali se expandiu o cristianismo de maneira grandiosa, né, onde Paulo estava preso. Esse livro também, como eu disse, esse livro descreve a igreja como um templo, as suas fundações, os seus alicerces, as suas colunas, suas paredes, seu telhado. Esse livro também descreve a igreja como um corpo, como junta, medulas, tendões. E também descreve como noiva, uma noiva gloriosa, os seus pendentes de ouro, as suas pulseiras e os seus enfeites. É um livro espetacular. O foco desse livro é o mistério da igreja. A igreja agora é apresentada como uma humanidade de Deus. A igreja é um organismo vivo, em poder, em autoridade, um padrão de Cristo. Acima de tudo, a igreja é a noiva, a que espera o seu noivo grandioso. Em breve voltará para resgatar a sua noiva. Esse livro, pela qual Paulo escreve, existia também uma das heresias chamado gnosticismo. O gnóstico, ele ia voltado muito por conhecimento, pela sabedoria, né? É parecido com o docetismo, mas existe um dualismo cósmico entre o espírito e a matéria. Para eles, a matéria é a coisa maligna. Ele negava a natureza física da ressurreição e também negava libertinagem moral. Era também tinha também dentro desses pensamentos gnósticos um semideus platonista chamado Demiurgo. E também os pais da igreja dos primeiros séculos foram ameaçados, muito ameaçados com essa heresia gnosticista. Os pais da igreja, como Agostinho, Justino de Martins, o Irineu, o Tertuliano, o Clemente de Alexandria e Origen. Esse Origen aceitou algumas posições do gnosticismo. Então, dizem alguns, né, que começou entre o primeiro ou segundo século, mas findou-se no quarto século. Você vai dizer para mim, mas Sérgio, então acabou o gnosticismo? Não, acabou não. Existe outro tipo de gnosticismo, é o mesmo gnosticismo, perdão, mas é com outra roupagem, mas não existe. Eu aqui na minha casa, estudando, como eu disse, eu tinha um grupo de estudo, mais ou menos quase 10 pessoas, uma época atrás. Tinha um dos rapazes que estava conosco, ele dizia que Jesus passou a ser Deus a partir do batismo. E isso também era um tipo de gnosticismo que ele acreditava, né? Mas ele não ficou até o final dos estudos. Eu acredito, eu peço a Deus que ele tenha esquecido essa grande engano da vida dele. Jesus Cristo sempre foi Deus, desde o princípio. Desde quando? Desde a eternidade, sempre foi Deus. Então, essa é uma carta de autoria paulina e que nós vamos ver uma das passagens mais maravilhosas para mim sobre a natureza da aliança. Houve um pacto. Quando, Marcelo? Um pacto na eternidade passada. Esse livro vai nos mostrar como as três pessoas, como amor, bondade, justiça, planejou a sua obra redentora, sua obra da redenção. Nós vamos ver no livro de Efésios a história revelada ao apóstolo Paulo, né? E eu também vi essa, claro que não é minha, não sei, jamais iria conseguir fazer isso ou pensar sobre isso,
mas eu vi isso também num livro chamado de Franklin Ferreira, da qual eu gosto muito, e ele fez essa divisão maravilhosa, e nós iremos ver aqui o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. As três pessoas, uma obra trinitária, como disse lá de Gregório, do século IV. Diz assim no capítulo 1, do versículo de 3 ao 14. Iremos ver 11 versículos bíblicos de maneira magistral. Poderosa obra de Deus. Diz assim, eu vou ler todo ele, depois vou tentar explicar. Diz assim a palavra do nosso Deus. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Espetacular! Vamos agora ver as pessoas, como disse, né? Como um mingau quente. Vamos ver agora os versos, essa porção maravilhosa. No capítulo 1, versículo 3, diz, olha só o que diz: Bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, duas pessoas, que nos tem abençoado de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Somos abençoados em Cristo. No versículo 4, assim como nos escolheu nele, o pronome nele já se refere a Jesus Cristo, com a qual foi mencionado. Então, Mário Sérgio, quando aconteceu isso? Aconteceu na eternidade passada, de eternidade a eternidade. E foi nele que o Pai nos escolheu. Meu Deus, isso é espetacular. Quando? Antes da fundação do mundo. Significa que Cristo, homem, precede todas as coisas. Nós fomos escolhidos antes da queda. Como? Em Cristo. Para sermos santos, para sermos separados, sem repreensão, perante Ele em amor, nos predestinou para Ele. Para Ele quem? Para Cristo, para Deus, para a adoção de filho. Por qual meio? Por meio de Cristo. Então, Mário Sérgio, nós fomos predestinados para Deus Pai, sim, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu amor. Para quê? Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no Cristo. Então, aqui fala do Pai, o originador de todas as coisas. Ele foi que nos escolheu
em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Agora vamos ver o executador dessa maravilhosa obra. Diz no versículo 7 até o 12. No qual temos a redenção pelo seu sangue. Então nós fomos remidos, fomos comprados pelo sangue de Cristo, pela remissão dos meus pecados, segundo a riqueza da sua glória, da glória de Cristo, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Que mistério era esse, Mário Sérgio? Segundo o beneplácito da sua vontade, que propuseram em Cristo, o mistério era Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude do tempo. Em que tempo era esse? Da cruz até hoje. Todas as coisas, tanto a do céu quanto a da terra, nele digo, no qual somos também eleito herança, somos herança de Cristo, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Cristo, ele faz todas as coisas conforme o seu conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Ali dizia que também somos para o louvor da glória de sua graça. Agora diz aqui que é para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão, o que esperamos em Cristo, nós, a igreja. Então esse é o executor dessa grande obra. Vimos o originador, que era o Pai. Agora vemos o Filho, o Santo Filho, o amado. Ele é o executor. Agora vamos ver quem aplica isso em nós. Diz assim no versículo 13: em que também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, Deus nos sela, fomos selados com o Espírito, há uma marca em nós, o Espírito Santo nos marcou, somos selados no Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. O que é o penhor, Mário Sérgio? É a primeira prestação, é o depósito. Foram feitos o primeiro depósito em nós, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oh Pai, obrigado. Isso para mim é fantástico. Como eu disse, Cristo é antes de tudo, meus amados. Ele precede a queda. O Espírito Santo nos sela. É a prova do amor de Deus, que pertencemos a Deus. O penhor é a garantia. As três pessoas, o originador, o executor e o aplicador, as três pessoas da Trindade, fazendo uma obra magnífica. Nós fomos escolhidos na eternidade, remidos pelo sangue de Cristo e selado com o Espírito Santo da promessa. Irmão, os arminianos têm uma dificuldade muito grande de explicar isso. Na verdade, eles não vão explicar. Para mim, eu acredito que muitos ali estão com pensamentos que vaga, mas se eles aprenderem de Deus, essas palavras maravilhosas, jamais irá dizer, externar algo que o homem é capaz. O homem não é capaz de nada, irmão. O homem está morto para Deus. Então, esses versos, essa porção maravilhosa, nos diz a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito difícil, é impossível alguém dizer algo em oposição a isso. Isso é simplesmente maravilhoso. Então, fechando esse estudo, maravilhoso que Deus nos ensinou nesse momento, essa maravilhosa obra da Trinitária, que Deus nos mostra como as três pessoas trabalham. Como eu disse, somos escolhidos na eternidade, a igreja, pelo Pai, remido pelo sangue do Filho e selado pelo Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, por tudo que Tu fizeste pela Tua igreja. Obra maravilhosa, ninguém pode se opor a isso. Agora eu quero orar contigo, orar juntamente contigo por esse maravilhoso dia que Deus nos deu. Pai, Pai nosso que está no céu,
Bendito és o teu santo nome, Pai. Obrigado, Pai, por esclarecer esse mistério, que hoje tu nos esclarece aos teus pequenininhos, aqueles que tu separaste antes da fundação do mundo, e pelo sangue do teu Filho amado Jesus Cristo, vieram nos redimir. Hoje somos remidos pelo sangue do teu Filho. Tu se satisfez, Pai, pela obra redentora que o Pai que o Filho nos pagou, e teu Espírito aplica em nós essas grandes verdades. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado e fique com Deus.